Olá, sejam bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 14 de maio de 2018, segunda-feira especial, teve convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. E para falar sobre este e outros assuntos, estamos aqui hoje com o técnico Pintado do São Caetano. Tudo bem, Pintado? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Maravilha, está também por aqui o editor de esportes, Ângelo Verotti. Tudo bem, Angelão? Tudo bem, prazer estar com vocês. Maravilha. Então a gente vai debater aí muito essa lista que o Tite divulgou no início da tarde desta segunda-feira, né? Os 23 nomes que vão defender a seleção brasileira lá na Rússia. Vamos falar também sobre o Azulão, que se prepara para a Copa Paulista. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que teve mais uma rodada neste fim de semana. Então vamos começar falando a respeito de seleção brasileira, que é o assunto do dia, Pintado. Bom, antes de eu falar um pouquinho sobre a lista aqui, vou falar nome a nome. Gostou da lista, Pintado? Eu acho que agrada, 90% agrada, né, esses nomes. Acho que tem a coerência do Tite sobre o que ele já vinha fazendo, a maneira de jogar, né, a ideia de jogo do Tite está mantida. Eu acho que isso é importante para um torneio, né? Copa do Mundo é torneio, são 7 jogos praticamente. Eu acho que vai por bom caminho. E você, Angelão, gostou dos 23 chamados pelo Tite? Qual a sua opinião? Eu gostei, tanto se fala em coerência, eu achei que foi o que o Tite seguiu, mais ou menos o que ele fez no todo esse período dele na seleção brasileira. Ainda lamento um pouco a ausência do Arthur e do Luan, do Grêmio, acho que mereciam um espaço nessa seleção. Assim como o Vanderlei, goleiro do Santos, eu acho que fez muito nos últimos tempos e merecia uma chance na seleção. Mas ele acabou optando por alguns jogadores de confiança dele, eu acho que o caso do Cássio também, que ele chamou, o próprio Fagner substituindo o Daniel Alves ali, mas a lista agrada, assim. Então, só para a gente então inteirar aí o público do Diário Esportivo, agradecendo mais uma vez quem está participando aí pelo Facebook do Diário do Grande ABC, inclusive mande sua pergunta, sua interação. Os 23 chamados pelo Tite então foram os goleiros Alisson, Cássio e Ederson, os laterais Danilo, Felipe Luiz, Marcelo e Fagner, os zagueiros Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Pedro Jeromel, os meias Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William, e os atacantes Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Esses foram os 23 chamados. Na sua opinião, Pintado, também teria talvez chamado Arthur e Luan ou possíveis outros nomes, como o Ângelo referiu? Não, são jogadores que passam por um momento muito bom, né? Mas eu até compreendo o Tite quando não pensa no Arthur, que para mim é um jogador que é um futuro grande, um dos craques do futebol brasileiro. Acho que a parte física, né, por ele ser mais franzino, talvez o choque, o contato tenha pesado nessa convocação. Mas o Luan, eu acho que o Tite é uma injustiça. Pelo que vem fazendo, pelo que vem jogando o Luan, pela característica, né, que ele faz mais de uma função, eu acredito que por dentro o Luan rende bastante, talvez igual ou mais que o Coutinho. Então eu acho que o Luan é uma grande injustiça de não ter sido convocado. Angelão? Eu sigo nessa linha que eu já falei mais ou menos. Eu fico mais chateado pelo Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei é um goleiro que, olha, ele salvou muito o Santos nos últimos tempos. Acho que o Pintado ele também acompanha, acho que deve ter visto isso. E ele acabou chamando o Cássio. Acho que o Cássio é campeão brasileiro, ele foi campeão mundial pelo Corinthians, da Libertadores, mas o Cássio teve um período de queda e começou a subir de novo. E eu teria dado uma chance, pelo momento, eu teria dado uma chance para o Vanderlei na seleção brasileira. A lista agrada. O Pintado comentou a respeito do camisa 9, né, Pintado? Achei até legal você bater nessa tecla que você falou, de faltar aquele cara de área ali, um cara que dê não com mais confiança, mas que funcione melhor ali dentro, né? Porque em determinado momento do jogo, de alguma partida, você vai precisar desse homem mais fixo, né, dentro da área, para que tenha espaço para um Paulinho chegar de surpresa, o próprio Coutinho, talvez o William possa fazer também esse homem por dentro ali. E esse homem centralizado, ele te dá a opção de segurar, né, de você ter que conseguir uma cobertura de um volante, assim abrindo um pouco mais o meio-campo do adversário, principalmente o Brasil, que tem os extremos, né, tanto o Neymar como o William, os jogadores que podem jogar pela beirada do campo, são jogadores de muita qualidade. E eu acho que esse homem
na bola aérea, principalmente quando você está na Europa disputando um campeonato, um torneio como é a Copa do Mundo, esse homem de área, esse homem de referência, ele é muito importante. E não vejo o Firmino também assim tão fixo, né, como esse 9 original que a gente diz, né? Então, talvez o Brasil sinta falta disso. Só falando um pouquinho do Cássio e outros jogadores, acho que até o Renato Augusto também se encaixa nessa situação. São jogadores de confiança do Tite e esse é aquele tipo de jogador que você, como treinador, gosta de ter no grupo? Aquele cara que é o seu braço direito, é a sua voz dentro do elenco? Não, eu não gosto, não é a minha maneira de trabalhar. Eu não costumo trabalhar com a desconfiança. Porque se eu confio num, talvez eu não passe tanta confiança para o outro. Então eu não tenho essa maneira de administrar. Eu acho que a confiança a gente adquire com o dia a dia. Você não impõe, né? Você é obrigado a confiar em mim, não. Meu primeiro contato é de confiança em todos e é uma confiança 100%. Eu não tenho desconfiança. A partir do momento que eu não confio 100%, eu acho que não dá pra gente trabalhar junto. Uhum. Não dá pra gente conviver. O meu trabalho é em cima de confiança total. E não porque já tenha convivido comigo antes, ou porque já me conhece, é meu homem de confiança. Se você tem uma ideia de trabalho, isso pode ser um fator importante, que eu acho que é o que o Tite tá pensando, né? Longe de confiança, mas é muito mais por conhecer a maneira do Tite trabalhar e já entender como funciona o esquema. Eu acho que isso tem um peso maior. Angelão? E por falar em confiança, o Tite nem se falou do caso do Cássio, do Renato Augusto. Você acha que é basicamente pela qualidade do trabalho profissional mesmo que eles estão indo para a seleção brasileira? Você acredita nisso? Não acho que é só isso. Como você falou, o Vanderlei talvez tenha um momento melhor ou tenha mantido uma regularidade maior do que o Cássio, mas o Cássio já conhece como o Tite trabalha defensivamente. Acho que isso tem um peso muito especial, principalmente num torneio, numa seleção brasileira, onde praticamente todo mundo não tem o entrosamento necessário, mas eu acho que o Tite confia muito nesses jogadores pela maneira de trabalhar. A maneira com que o Tite trabalha defensivamente, o Paulinho conhece bem, o Renato Augusto conhece bem, o Fagner conhece bem, Marquinhos conhece bem e o Cássio já conhece. Talvez isso seja o que pesou. E Pintado, quando você fala de um camisa 9, você acha que falta um camisa 9 para o futebol brasileiro, na verdade? Não digo só que em relação ao futebol regional, ao futebol nacional e ao futebol mundial até. Está faltando um camisa 9 de qualidade? Você que foi um grande jogador, que viu também, acho que grandes jogadores, grandes 9 jogarem na carreira, está faltando isso no futebol brasileiro? O Corinthians está com dificuldade de contratar um jogador dessa posição. É que a verdade, o futebol de hoje em dia, né, ele é muito dinâmico, ele é muito intenso. E quando você fala desse 9, parece que é um 9 que não corre, é um 9 que não participa, mas é esse cara que decide o jogo, né? Eu acho que tanto esse 9 original como o 10, o meio armador, é nossa responsabilidade, os treinadores, as comissões técnicas, tanto da base como no profissional, é nossa responsabilidade formar. Então, eu costumo dizer que se está faltando alguma coisa para o jogador, é porque nós da comissão técnica não oferecemos. Certo. E isso é nosso trabalho, isso é minha responsabilidade, como treinador no São Caetano hoje, de fazer com que o meu atacante encontre a saída de um momento difícil. Esse meia criador, ele encontre o passe no atacante, ele tem que ser um homem de assistência para os homens mais à frente, ele tem que ser um homem mais intenso. Isso é o trabalho do treinador. Por isso, eu acho que a gente tem que trabalhar, melhorar bastante também como treinador, como comissão técnica para melhorar isso. E estamos agora um mês da Copa, né? A Copa começa exatamente dia 14 de junho. É tempo do quê, Pintado? Agora, obviamente que tem a euforia de quem foi convocado, mas nesse meio tempo, se você estivesse ali na parte de planejamento, de programação da seleção, como que você faria aí para chegar no dia 17, né, que é a estreia do Brasil, pronto, preparadinho, nos trinques? Eu acho que o que o Tite vem trabalhando, e eu tive contato com o filho do Tite, né, o Matheus, que é um assistente do Tite, que trabalha também dentro da comissão, na Florida Cup com o São Paulo, em 2016,
16, 17, que nós ganhamos a Florida Cup nos Estados Unidos com o São Paulo, e eles estavam lá assistindo os jogos. E eles já tinham, né, praticamente definido muita coisa. A gente está falando de mais de um ano atrás. Eu acho que agora o que, nesses últimos 6 meses, o que eles estão tentando encontrar é adivinhar o que pode acontecer. Pô, se eu perder o Neymar, se chover no dia do jogo, se um atleta tiver algum problema muscular e não consiga participar. Então acho que é muito mais a prevenção do que ainda planejamento. Eu acho que o planejamento está pronto, está tudo definido. A seleção está pronta para iniciar. Se fosse semana que vem, a seleção já estaria com o planejamento pronto. Mas o que eu imagino é que eles estão tentando prever alguma coisa que eles ainda não viram. E o Daniel Alves, na sua opinião, é uma perda sentida? O Danilo é capaz de suprir a altura? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Tite é um cara super inteligente e planeja muito bem tudo isso com a comissão técnica. Eu acho que o Danilo é coerente ser o Danilo e não qualquer outro, porque é o que mais o Tite ofereceu, é o que mais conhece a maneira de trabalhar. Então eu acho que ali, ainda acho que a seleção defensivamente ganha mais com o Danilo do que com o Daniel. O Daniel chegou a cometer alguns erros ali no PSG, que acabaram causando em gol até o Daniel Alves, né? Se vocês repararam nos últimos jogos, na Liga dos Campeões, na Liga dos Campeões principalmente. Então acho que o Danilo até para ajudar, como o Marcelo avança bastante, o Danilo para ajudar, né, nessa marcação também, né? É porque Copa do Mundo é um torneio, você não pode errar em momento algum. Óbvio que você não vai ver uma seleção jogando para frente 100%, como faz em amistosos ou até mesmo na Copa das Confederações. É um torneio que você não pode errar e você vai enfrentar os melhores do mundo. Então, defensivamente, é muito importante que você esteja bem preparado. Dentro dessa linha de torneio, de melhores do mundo, o Brasil é um dos favoritos, na sua opinião? E quais são as outras seleções que estão aí em destaque? Sem dúvida que o Brasil, para mim, chega entre os 4 finalistas. Mas eu vejo a Alemanha muito à frente, pelo que eu tenho lido e tenho alguns amigos. O preparador físico que eu trabalhei no Cruz Azul é um alemão que trabalhou, falou muito sobre... A Alemanha discute muito sobre futebol em simpósios, em reuniões. É muito o debate do futebol na Alemanha, depois dessa construção, ele continua para não parar no tempo, né? Então eles continuam tentando melhorar. A Alemanha chega muito forte. A Alemanha tem mais 2 seleções, mais 2 gerações prontas para fazer uma Copa do Mundo de qualidade. Então, para mim, a Alemanha, a Inglaterra, a Bélgica pode ser uma surpresa muito especial. A Espanha, acho que está um pouco atrás de todo mundo e nunca descartando a Argentina, que é sempre um adversário forte. A Argentina até se fala tanto que eu chegou a se falar, pelo menos escutei, que o Messi nasceu no país errado, né? Mas a Argentina surpreendendo a Copa do Mundo no Brasil, né? Chegando na final. Agora ela vai se classificou para a Copa do Mundo ali na última rodada mesmo, Pintado. Então não pode fechar o olho com a Argentina também, né? Nunca, né? Jamais. É característica da Argentina ser competitiva, né? Então eles vão dar vida. O jogador argentino se adapta bem a qualquer futebol no mundo, porque é natural eles competirem, entregarem a vida, dar o seu máximo, ainda que tecnicamente sejam inferiores, mas eles não aceitam a derrota. É uma maneira muito especial de competir e trabalhar em busca do resultado. O Brasil pega a Suíça na estreia, né? Depois acho que Costa Rica e Sérvia nessa ordem, né? Que dá para falar desses adversários do Brasil, assim, Pintado, que você conhece ali, dá para... Eu acho que Suíça, por ser estreia, é um adversário que pode incomodar, mas não acredito em nenhuma surpresa. Costa Rica já é mais próximo do que a gente, da maneira com que a gente joga, o que a gente conhece. Eu acho que fica, nesses 2 primeiros jogos aí, o Brasil deve enfrentar o primeiro jogo um pouco mais de dificuldade e aí começa a deslanchar para as semifinais. Você citou a Argentina agora há pouco, Pintado. Te surpreendeu o nome do Centurion entre os 35? Muito, muito. Eu trabalhei com o Centurion no São Paulo. É um jogador tecnicamente de boa qualidade, mas não é um finalizador. Os números dele mostram, né, que não é um jogador que vai fazer gol, mas é um jogador de intensidade, que luta bastante. Ele tem um problema muito sério fora de campo. Ele tem um problema de... acho que é mais educacional do que qualquer outra coisa. Eu
Não posso imaginar que uma Argentina tenha um Centurión disputando uma Copa do Mundo. Não consigo ver isso, mas repito, não é só dentro de campo, né? Fora de campo também tem que pesar para um jogador de uma seleção que representa o país que ele vive. Com certeza. O Vinícius Ramalho aqui, mandando um abraço para você e fazendo uma pergunta também. Qual seria a sua postura se você estivesse em campo naquele 7-1? Rapaz, é muito difícil. Eu acho que eu não terminaria o jogo, não. Eu acho que é de cada um, né? Você vê que está enfrentando dificuldade, você vê que no 4-0, no 3-0, você já percebeu que seu time não vai reagir, você não vai conseguir um resultado melhor. Era o momento de você começar a passar algumas informações para o adversário. Acho que o resultado está resolvido, está definido, agora você não vai fazer a gente passar vergonha, né? E eu acho que isso tem um peso muito especial. Claro que eu estou falando de algum tempo atrás, de alguns anos atrás, e hoje a personalidade do jogador é diferente, mas eu provavelmente não terminaria o jogo. Faltou confiança na seleção brasileira, acredito. Faltou os jogadores, faltou para eles. Não sei se até quem estava vendo aqui, assistindo, ficou meio perplexo de ver, né? 1, 2, 3, 4. Os caras não acreditaram, acho que os caras não acreditaram no que estava acontecendo, não conseguiram nem eles falar, não, tudo bem, vamos recuar e vamos ficar aqui paradinho, pelo menos para não tomar mais nenhum. Faltou uma reação do time? Eu acho que foi uma surpresa geral, né, para todo mundo. Esse jogo tem uma história muito bacana. Eu tava em Los Angeles com o Cruz Azul, fazendo um jogo nos Estados Unidos, fazendo um jogo amistoso com o Cruz Azul, e o preparador físico do Cruz Azul era um alemão. E a gente, vamos assistir o jogo, a gente desceu pro bar do hotel para assistir, né? Pra gente era tarde, na hora do almoço praticamente. A gente desceu para assistir o jogo. A hora que fez o 4, né? Quarto gol da Alemanha, ele falou, poxa vida, eu vou embora, não quero mais assistir não. O alemão ficou incomodado, constrangido, porque eu sou muito amigo, não sou muito amigo, íntimo, né? Ele falou, poxa, apareceu a imagem de um garotinho no estádio. O alemão ficou surpreso, ficou incomodado com aquilo. E acho que a gente dentro de campo ficou paralisado, né, com o que aconteceu. Faltou uma palavra do Felipão ali, chamar o time, apesar que não tem tempo técnico, né, mas assim... Acho que o treinador já não consegue fazer mais nada. Nesse momento você fala, acaba logo esse jogo, porque tá ficando... né, e aí tem a atitude do jogador também, né? Claro que o treinador é importante, você, sei lá, tenta fazer uma mágica no momento, mas quando um jogo dessa maneira, você percebe que você perdeu, né? O que você não pode é passar um vexame que nós passamos, e isso também depende do atleta dentro de campo. Com certeza. Bom, vou continuar o programa aqui, falar um pouquinho agora também do São Caetano, né, Pintado? Vocês estão indo em fase preparatória para a Copa Paulista, né, que começa no dia 4 de agosto. O último jogo do São Paulo, todo mundo lembra, né? Do São Caetano foi contra o São Paulo, né? Todo mundo lembra daquela triste eliminação, né, Pintado? Foi tão pouco, né, que faltou para o Azulão chegar à semifinal. Muitos aprendizados aquele jogo trouxe para você e para o elenco do São Caetano, que a gente viu, né, teve aquele infeliz erro do Paz, mas não foi só ele. Enfim, serviu de lição? Bom, eu acho que o Paulista da 1 para o São Caetano foi uma lição muito grande, né? Há algum tempo o São Caetano não conseguia jogar uma Série A1. Foi um sonho para todos o São Caetano retornar, né, aonde o lugar do São Caetano, não só do São Caetano, né, mas dos clubes do ABC. E eu conheço bem o interior, né, sei da estrutura, da força que tem os clubes aqui no ABC. E acho que o São Caetano quis tanto essa Série A1 que acabou deixando alguns detalhes importantes, né, que é um campeonato curto de 12 jogos, que você não pode em momento algum derrapar, escorregar. Ainda deu tempo de consertar, né, algumas coisas, de mudar. A partir daí, nós criamos uma expectativa muito grande, né? A gente viu que dava para chegar mais longe. Nós sonhamos com isso, nós trabalhamos para isso. Diretoria, jogadores, a comissão, a própria torcida, né, veio junto com a gente. Pô, vai dar para a gente ir mais longe. Ou a gente vai pegar um São Paulo ainda com dificuldade. E eu, conhecendo bem o São Paulo, sabia exatamente o que ia acontecer. Eu sabia que o São Paulo não teria força ofensiva para atacar a gente.
e aí o São Paulo só consegue fazer o gol quando a gente erra, e isso foi conversado, nós discutimos sobre isso. Então o campeonato todo foi um aprendizado para nós, né? Não só o último jogo do São Paulo. Sem dúvida, se você chegou num momento delicado, como acho que dá para traduzir do que você disse, trocou a roda com o carro andando, né? Porque o Paulista hoje em dia não permite mais realmente, não tem tempo para mais nada. A gente está vendo os lances do jogo contra o São Paulo, mas, Pintado, foi... você falou a respeito dos times do ABC, do Campeonato Paulista em si, né? É um campeonato muito forte que, como a gente vê, muitos times de qualidade que acabam ficando pela 2 porque não tem espaço na 1. É justo esse formato tão curto de Paulista? Eu não gosto, eu já deixei isso muito claro várias vezes. Se o campeonato regional ele é feito para os clubes do interior principalmente, você oferecer 12 jogos é muito pouco. Né? São 2 meses de competição, praticamente 3 meses de competição, é muito pouco, mas todo mundo já aprendeu, né, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Você não pode cometer os mesmos erros 2 anos seguidos. Você não pode cometer o mesmo erro que você cometeu quando você praticamente foi rebaixado. Então, os clubes do interior, isso eu posso falar porque passei por alguns clubes do interior, já aprenderam esse formato. Nós aqui da capital, nós do ABC, né, de um grande centro, a gente não pode imaginar que só pela grandeza da cidade, só por ter mais condições, isso é o suficiente para você ganhar dos clubes do interior. Então, acho que isso todo mundo já aprendeu a jogar o Paulista, né? E eu acho que a posição é um campeonato diferente. Vilão? O São Caetano, que nem agora, pensa em Copa Paulista, vai começar a Copa Paulista. Como é que conversa agora a mudança de competição? Você tem vem do Paulistão que é muito forte, vai pegar uma Copa Paulista que acho que não chega ao nível, mas é muito competitiva, mesmo. Como é que a conversa pintada no dia a dia com os jogadores, agora inclusive com a parada da Copa do Mundo, para a preparação da equipe para a competição e chegar ao objetivo cansado de chegar de ser campeão, pegar uma Série D do brasileiro? A Série D vocês já tem, né? Agora já é a Copa do Brasil, né? Seria a Copa do Brasil, Como é que a conversa? Bom, primeiro que a gente não pode exigir que seja uma equipe vencedora quando inicia o campeonato. Eu acredito numa mentalidade, numa maneira de trabalhar, numa administração vencedora. E quando você vai construir uma equipe, você tem que incluir o lado do resultado, de ideal, da sua identidade. O São Caetano joga dessa maneira. O São Caetano tem objetivo. A história do São Caetano é de vencer, é de chegar mais longe num campeonato, é de conquistar alguma coisa. Então, o que a gente está fazendo hoje no São Caetano não é só uma preparação para a Copa Paulista, que para nós vai ser Copa do Mundo. São Caetano tem um objetivo, a gente quer manter esse bom momento que nós vivemos do Campeonato Paulista, que nós terminamos e que essa fase final foi muito legal. Nós construímos uma identidade de jogo. Então o que a gente está fazendo no São Caetano hoje é o início de um momento vencedor e que dure, né, não só a Copa Paulista, que a gente tenha isso no dia a dia, como hábito, treinar para ganhar, se alimentar para vencer, sonhar com uma vitória, ter o sabor desse dia a dia, o hábito de ganhar, para que a gente possa ganhar e ter bons resultados na Copinha. Em seguida você montar uma equipe forte outra vez para ir bem no Campeonato Paulista. Eu acho que isso é o que falta pra gente, né? Porque não, essa aqui Copinha a gente pode jogar, Copinha não vale nada. Vale muito pra gente. Pra gente é o campeonato que a gente tem. Então vale muito pro São Caetano e para todos que estão dentro do São Caetano. Sem dúvida. E o fato de ter sido quadrifinalista do Paulistão credencia o São Caetano como um dos favoritos, até por ter mantido uma boa parte do elenco, ou o favoritismo para você é só fora de campo? Não. O São Caetano, eu não tenho dúvida que o São Caetano, guardado as proporções, vai ser Corinthians, Palmeiras. É o que o São Paulo, o que os grandes clubes da capital representam dentro do Campeonato Paulista da Série 1. Então São Caetano, próprio Santo André, São Bernardo, as equipes da capital aqui do grande centro, do grande ABC, elas têm uma responsabilidade maior. Porque o interior é muito difícil, né? Você convencer um atleta para ir trabalhar
em Lins, vamos falar assim, que é uma cidade pequena, que oferece pouco para a família, oferece pouco para o jogador, é muito mais difícil do que você oferecer que ele venha para um grande centro, né? Então, eu acho que é um dos favoritos, mas vai ser um campeonato muito difícil, vai ser muito igual essa copinha. Só para emendar uma outra pergunta, Angelão, se me permite, muita gente, foi uma grata surpresa a sua continuidade no São Caetano, até pelo fato de ser um treinador com experiência internacional, com capacidade e qualidade, obviamente, sem menosprezar o São Caetano de forma nenhuma, mas de possivelmente trabalhar em um time de campeonato brasileiro. Então foi uma grata surpresa a renovação por um grande período com o São Caetano. O que te motivou a seguir o trabalho no Azulão? O que eu estive me preparando, né? Esse tempo que eu fui auxiliar no Cruz Azul, fui auxiliar no São Paulo, esse tempo me deu uma bagagem muito importante e algo muito interessante para eu poder construir alguma coisa. Eu não quero mais passar nos clubes, né? Como eu fiz. Eu fui pro Mirassol, salvei o Mirassol e fui embora. Aí eu fui pro Linense, salvei o Linense e fui embora. Passei em alguns clubes, resolvi os problemas do clube e fui embora. Hoje em dia eu não quero mais fazer isso. Eu já tive, agora acabei de ter mais uma proposta, né? Agora vindo no carro para o Campeonato Brasileiro, que o próprio São Caetano já está sabendo, nada por trás. Eu tenho ofertas, né, do clube da Série B, da Série C agora, que eu poderia ter saído, e de comum acordo com o clube, com o São Caetano, nós entendemos que é melhor a gente dar continuidade ao que eu acabei de falar, né? Construir algo para o São Caetano, porque o São Caetano é um clube que oferece muitas condições para a gente poder fazer bem feito o trabalho, né? Para a gente construir algo bom, para que amanhã o próximo treinador que chegue tenha condições de elevar o nível do São Caetano. Os jogadores que cheguem oferecer resultados positivos para que o São Caetano continue forte, né? E com a força que tem, não só financeira, mas com uma administração séria também. Eu acho que isso é o que me motivou a permanecer no São Caetano. Legal. Angelão? Só mudando, não, só continuando. Você estava no São Paulo. A campanha do Rogério Ceni na Série B do Brasileiro agora te surpreende? O que aconteceu ali? Vamos mudar um pouco de assunto agora, só mudando um pouquinho, Pintado. Não me surpreende. O Rogério vai ser um dos grandes treinadores do Brasil, sem dúvida nenhuma. É claro que para você pilotar avião você tem que ter horas de voo, né? A gente costuma dizer que dentro de campo não é diferente. Você, por mais que você tenha sido um grande jogador, um mito, a história que o Rogério tem dentro do São Paulo, você passar de atleta que decidia com uma falta, decidia pegando um pênalti, decidia algumas outras situações, você como treinador, você perde, quando começa os 90 minutos, já não depende mais do Rogério, né? Já não depende mais do Pintado, não depende mais de alguns dos treinadores. É o atleta executando que faz a diferença. E o Rogério é um cara muito competitivo, ele é um cara muito ansioso por conseguir resultado, ele não aceita a derrota, é um cara muito intenso no trabalho, no dia a dia, cobra muito de todos. Então não me surpreende esse bom momento. Acho que esse é o caminho mesmo para que o Rogério, depois de uma experiência, acho que legal, importante dentro do São Paulo, mas que administrada de uma maneira errada, né? As pessoas entenderam que o Rogério tinha dificuldade em algumas coisas, e isso é normal, né? Mas você tinha que ter visto isso antes. Você está trazendo um ex-atleta que inicia uma carreira como treinador, né? Então vai ter dificuldade, até para nós que temos um pouco mais de experiência, a gente tem dificuldade às vezes. Não seria o Rogério que iria, no primeiro trabalho, fazer tudo correto. E isso teve todo mundo lá, inclusive eu estava próximo. A gente falou e conversou muito sobre isso, inclusive com o presidente do São Paulo. Mas as pessoas, um clube como o São Paulo tem uma pressão muito grande que vem da arquibancada, que vem da imprensa. E eu acho que isso tem atrapalhado muito o São Paulo. E o futebol mudou muito da sua época de jogador para agora, Pintado. O que você consegue resgatar ainda da tua época de jogador para passar para os jogadores do São Caetano agora? Com relação ao comportamento, com relação ao estilo de jogo mesmo, o que você consegue passar ainda que se encaixa ainda? Bom, eu acho que nunca vai mudar. Isso existe uma
uma máxima no futebol que nunca vai mudar. Você precisa de intensidade no seu dia a dia, no seu treinamento, para que você possa ter intensidade no jogo. Antigamente, eu podia nem treinar ao 100%, que no dia do jogo, talvez eu não precisasse de 100% para ganhar. Principalmente jogando num grande clube como São Paulo, como Corinthians, como Palmeiras. Talvez você possa treinar num 90%, que no dia do jogo a tua qualidade, né, o conjunto, pode fazer a diferença. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje está muito igual. A qualidade ela é muito parelha, que faz com que os atletas hoje, faz com que a diferença no dia do jogo seja o treinamento. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver o dia a dia intenso e treinamentos com objetivos para o jogo de domingo, você não vai conseguir jogar bem, você não vai conseguir resultado. Você pode ganhar um jogo ou outro, mas você não vai conseguir um objetivo a médio e longo prazo. Legal. Bom, migrando agora um pouquinho o assunto para Campeonato Brasileiro, a gente teve clássico neste domingo, Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 na Arena de Itaquera. Mais uma vez, gol do Rodriguinho definiu aí o triunfo alvinegro. Pintado. O que você achou do jogo? Justa a vitória do Corinthians? Eu acho justa. Eu acho justa porque para mim o Corinthians se aproxima mais do que eu tenho como ideal dentro do futebol. É a organização. Uma equipe limitada, bem organizada, ela supera uma equipe de maior qualidade, menos organizada. E está aí mais uma vez o exemplo. Então, eu acredito muito mais numa organização de 11 atletas do que as individualidades desorganizadas, jogando da maneira com que se sentem cômodos. Então, é o que eu acredito, é o que o Corinthians vem fazendo. O Carille, o Roger, Jair Ventura, o próprio... Aguirre no São Paulo? Aguirre não, eu digo que esses treinadores, nós tivemos junto no curso da CBF, né, da licença A, nós tivemos próximo, a gente esteve muito junto, essa nova geração conseguiu discutir e dividir muito conhecimento. Então não é à toa que as coisas acontecem, não é à toa que o Zé Ricardo tem bom resultado com o Vasco, embora ainda tenha dificuldade. Não é à toa que o Carille consegue manter uma sequência de bom resultado, que o Roger faz o Palmeiras vencer o Boca Juniors, né, de uma maneira que a muitos surpreende, mas a gente que conhece não é assim. Então, eu acho que é justo o resultado, principalmente pela identidade de jogo que o Corinthians tem. E por que o Palmeiras rende melhor contra um time que o ataca do que contra um time que talvez se resguarde um pouco mais? Obviamente, o Corinthians atacou o Palmeiras, mas foi muito sólido defensivamente. O Palmeiras, quando tem oferecido, quando tem a seu favor um contra-ataque, consegue trabalhar bem. Não foi o caso ontem. O Corinthians foi muito bem na defensiva. Qual que seria uma solução, talvez, uma dica para o Roger Machado? Quem sou eu, né, para falar alguma coisa para o Roger? É um grande amigo, conheço bem. Sei que sofre bastante quando perde o jogo dessa maneira, principalmente no segundo tempo, né, que não foi tão bom para o Palmeiras. Mas quando você enfrenta uma equipe estruturada como o Corinthians, uma equipe que tem uma maneira de jogar e você sabe que quando você errar, ele vai te golpear e pode ser fatal, você buscando os lados do Corinthians, que é onde o Corinthians tem dificuldade, você tem que matar, você tem que sair na frente. Né? Porque o Corinthians não é uma equipe que propõe o jogo. O Corinthians oferece para que você o ataque. E eu acho que o Palmeiras, pelas contratações, também tem essa responsabilidade. Gastar o que o Palmeiras gastou, né? Os valores. E os jogadores que, supostamente, pelo valor, você acha que você está comprando a qualidade, né? Você está pagando a qualidade. E às vezes a gente vê que nem é assim. Sim. Então, você enfrentar um Corinthians bem organizado e não ter ainda essa definição ofensiva que o Palmeiras já deveria ter, essa dificuldade que o Palmeiras enfrenta. Angelão. Mas o Palmeiras vinha numa sequência muito boa, Pintador, inclusive Libertadores, Copa do Brasil e no próprio Brasileiro. Tá faltando confiança agora quando pega o Corinthians, porque é o que se discute entre os torcedores também. Não é se amedrontar, mas tá faltando um pouquinho de confiança mais no Palmeiras quando enfrenta o Corinthians agora, porque o time vem muito bem, numa sequência muito boa, aí pega o Corinthians... A última derrota tinha sido justamente para o Corinthians na final do Paulista. Eu não acho que seja confiança. O Corinthians impõe muita dificuldade para qualquer time.
O Corinthians tem uma maneira, tem um timing do jogo que quando você espera que o Corinthians jogando dentro da arena vai vir para cima, vai te oferecer o contra-ataque, nada. O Corinthians está posicionado, ele joga de uma maneira muito fria, 90 minutos, esperando você abrir, né, um espaço para que ele possa fazer o gol. Então eu não acho que é falta de confiança. É sim, ainda acho que o Palmeiras tem uma carência muito grande de intensidade. Eu acho que a intensidade de alguns jogadores do Palmeiras, você não pode ser só Dudu e Keno. Você precisa um pouco mais do Borja. E intensidade eu digo para finalizar, na hora de matar. Né? Você tem um preço. O Palmeiras pagou algo, né? Um valor que todo nós sabemos que não vale. Né? E está mostrando aí mais uma vez. Então eu acho que esses jogadores têm que responder, não é por confiança não, é por qualidade e personalidade. E o contrário de time caro é o que vem fazendo o Santos, né? Quer dizer, o Santos com aquele time um pouco mais modesto, apostando na categoria de base, com contratações pontuais, vem fazendo boas atuações. Ontem foi mais uma. Tudo bem, foi contra um Paraná que ainda tenta reaprender a jogar a Série A, mas como você viu essa vitória 3-1 do Santos sobre o Paraná? O Santos dentro da Vila, né? Eu joguei no Santos, posso te falar, a Vila tem toda uma luz diferente, né? O Santos dentro da Vila, o menino se transforma num homem, o jogador mais ou menos se transforma num craque, porque tem algo muito especial lá dentro. Acho que o Paraná é uma equipe muito frágil dentro do Campeonato Brasileiro. Vai ter muita dificuldade se não modificar. O Paraná é um dos sérios candidatos ao rebaixamento, é muito frágil. Eu acho que o Jair, e conversando com o Jair pessoalmente, a gente estava falando sobre isso outro dia, ele sabe do limite do time dele. Ele sabe do que ele pode, com quem ele pode contar, com os jovens que vão amadurecer e vai amadurecer errando, vai amadurecer na derrota. E essa paciência do torcedor, paciência do dirigente é muito complicado, mas o Jair está muito consciente do que tem em mãos. Mais uma vez o Gabriel Barbosa, né, jogador que nascido em São Bernardo, marcou 2 gols, né, já tinha feito 3 contra o Luverdense. Gelar um pouquinho sobre essa vitória do Santos? Pintado, só falando, puxando pelo Gabigol, né? O que faltou pro Gabigol se dar bem na Europa, Pintado? Ele saiu daqui muito bem aqui do Brasil, foi pra Europa, foi mal pra caramba, não arrumou o espaço dele, ou não se encaixou, não se adaptou, e voltou pro brasileiro, já marcou 5 gols em 2 jogos. O nível brasileiro é muito baixo comparado ao europeu, que é por isso que ele se destaca aqui, ou ele faltou um período de adaptação para ele lá fora? Eu não acho que o nível brasileiro seja baixo, não. Inclusive, eu acho que é até maior do que um time pequeno na Itália, um time pequeno na Espanha. O que a gente tem aqui, o Campeonato Paulista pelo menos, você tem 4 times que podem ser, já largam, né, com possibilidade de título. Você tem um Campeonato Brasileiro que você tem 10 times que largam com possibilidade de ser Campeonato Brasileiro. Em nenhum outro país você tem isso. Né? A Espanha são 2 times, 3 no máximo. A Itália 2 ou 3. A Inglaterra, mesma coisa, você não tem mais do que 3 times. Então, eu acho que aqui a gente tem uma competitividade muito maior. Para mim, de longe, é claro, né? Observando, o mundo muda muito para um jovem que sai do Brasil, de um time como o Santos, que é um grande clube, mas não é um centro, né, tão grande assim, para um clube italiano com o peso que tem, para a dimensão que é tudo isso, muda-se clima, muda-se alimentação, muda-se o hábito no treinamento, muda muita coisa para um jovem que a gente acaba de ver que ainda que não amadureceu ainda. Certo. Talvez dentro de campo ele consiga fazer alguma coisa, mas lá na Europa, e eu sei disso porque convivi, tive agora no Atlético de Madrid e no Vila Real vendo algumas coisas de treinamento. O dia a dia ele é muito importante, é o que a gente estava falando. Você construir uma semana intensa, você fazer todo dia com a intensidade que você vai jogar no domingo. E isso o jogador brasileiro tem muita dificuldade. O argentino é mais competitivo do que a gente, o uruguaio é mais competitivo. Alguns países têm isso porque tem menos qualidade. O brasileiro ainda alguns acham que só a qualidade é suficiente para jogar. E não é. Se você não treinar, se você não se comportar como um profissional, lá fora você tem muita dificuldade. E você acha que, então, falando
os jogadores brasileiros saem muito cedo ainda do futebol brasileiro, é isso? Eu acho que sai mal acostumado. O jogador brasileiro sai mal acostumado. Aqui nós temos tudo. Aqui você... o roupeiro cuida da tua roupa, o teu assessor de imprensa cuida da tua parte da imprensa, o clube te oferece tudo, o banco vai até o CT, o cara que vende roupa para você vai te levar tudo lá. E lá fora não é assim. Lá fora o clube e o lado profissional do futebol, você tem responsabilidade. Por isso que a maioria dos jogadores hoje está levando um preparador físico, individual, né? Porque lá o tipo de treinamento é diferente. Você tem um programa de treino durante a semana que você é obrigado a cumprir. Ah, você não quer cumprir? É tua responsabilidade. Lá não concentra. Então você não tem concentração que você vai lá, a comidinha 10 horas da noite, a comidinha meio-dia. Agora você vai, que eu acho correto aqui no Brasil, pela nossa cultura, mas lá fora não tem isso. Você é responsável. Você quer dormir 3 horas da manhã? A responsabilidade é sua. Que amanhã você tem jogo e é importante você jogar bem. Então tudo isso tem um peso muito grande pro brasileiro. Falta um amadurecimento dos jogadores brasileiros? Seria mais ou menos isso ainda? Falta profissionalismo. Profissionalismo. Eu acho que é isso. O jogador hoje em dia, e melhorou muito, isso eu te garanto, o jogador brasileiro hoje ele é muito mais profissional do que na minha época. Então, eu acho que você amadurecer, você assumir a responsabilidade de um homem, de um profissional que vai ganhar muito bem e que tem uma responsabilidade com o clube, eu acho que a gente ainda tem que aprender muito quanto a isso. Encerrando o nosso assunto aqui, futebol brasileiro, o São Paulo foi a Salvador, empatou por 2-2 com o Bahia, o Shailon acertou um chutaço ali no fim do jogo, conseguiu decretar a igualdade. Desse aí você sabe falar, desse São Paulo você sabe falar. Conheço bem. O time já está invicto a 8 jogos, são nesse período 5 empates. Por que o São Paulo não perde, mas por que o São Paulo não ganha? Eu respeito muito, né, algumas coisas, aceito, não gosto de dar palpite no que o outro profissional faz, mas eu analiso a minha maneira de ver. Muita mudança na Europa é possível porque todos os jogadores têm um compromisso diferente, entendem muito mais a parte tática do que o brasileiro. O brasileiro, repito, acha que só a qualidade é suficiente para jogar. E não é assim. O atleta hoje que pensa e joga, ele está na Europa. Aqui no Brasil nós só temos jogador que joga. Entendi. Ele não pensa. E isso é responsabilidade do treinador. Essas informações são muito importantes. E o São Paulo, quando você oferece muita informação para o jogador, ele não vai conseguir assimilar. Então muita mudança, cada hora é um time, cada hora é um companheiro, cada hora é um sistema. Eu acho que é muita mudança para um time que já tem dificuldade. É o que a gente está falando do Corinthians. O Corinthians tem uma maneira de jogar que eu sei, você sabe, sim. Qualquer um sabe como o Corinthians joga. Então os jogadores também sabem. O São Paulo ainda vai ter dificuldade por causa disso. E quando eu vejo o Shailon fazendo gol, é mais uma coisa que me deixa muito feliz, um detalhe que me deixa feliz, porque eu cansei de falar dentro do São Paulo. Esse é o melhor meia que o São Paulo tem, meia armador. O Shailon é o melhor meia armador dentro do elenco do São Paulo. O Cueva. Vamos falar quantas assistências o Cueva tem. Não de bola parada. Passe de gol é o melhor que se aproxima. Você vai para o Nenê. O Nenê já não tem a intensidade mais. Ele não consegue jogar 90 minutos com intensidade, oferecendo o que o São Paulo precisa. E aí você põe o Shailon com 20 minutos, 10 minutos para acabar o jogo. E ele faz com intensidade, ajuda na recomposição. Com intensidade, finaliza bem. Com intensidade, ele dá assistência. Eu acho que eu já tinha visto isso lá atrás e fico feliz de não ter errado. O Jardine, enquanto esteve ali antes do Aguirre chegar, conseguiu fazer o São Paulo jogar um futebol bacana, um futebol intenso, que na verdade acabou não tendo a sequência com o Aguirre. Você disse que obviamente não gosta de palpitar no trabalho do outro, mas esses profissionais da casa, foi seu caso também, vestem mais a camisa, fazem com mais vontade, tentam tirar até de onde às vezes não tem para dar certo? Eu não acho que é isso, é que a gente tem mais informações. Se eu chegar para trabalhar agora junto com você na tua empresa, eu não posso imaginar que eu saiba mais do que você. Porque não é isso. Você tem mais informações, porque
Porque você está há mais tempo, você conhece alguns detalhes, você sabe onde deu errado, você sabe o que foi feito errado, você sabe o que foi feito certo também. Agora, eu acho que isso é questão de gestão, administração. Você oferecer para o profissional que chega, no caso o treinador, no caso do Aguirre, você tem o Jardine como principal função aqui, te informar e te cobrar do momento que você ir para o caminho errado. É para isso que eu quero esse profissional aqui. Não é para roubar teu lugar, não é para te derrubar, não é para levar a informação para a diretoria nas tuas costas. Não é nada disso. Então isso é parte da gestão do clube. Agora, quem é que passa isso? Quem passa isso sabe que a função do auxiliar fixo do clube é essa? Ou não? Porque a maioria acha que o auxiliar não, só para ficar lá, meu. Você pega a bola, ajuda no treino, dá treino. Não, não, não. É muito mais do que isso. O auxiliar tá lá, conhece muito mais do que o treinador que está chegando. E para isso ele deveria ajudar. Gelão? Você vê um futuro melhor para o São Paulo a curto prazo? Ou você acha que essa dificuldade que alguém está enfrentando, quando a gente fala que não, que ele está enfrentando, dá para se resolver isso pintado com mais rapidez, digamos assim? Ou você vê que o São Paulo vai se arrastar ainda com esse problema que vamos porque vem dos bastidores por mais tempo, você acha? Eu acho que o problema no futebol em geral é planejamento. Você tem que escolher melhor seu treinador. Você tem que saber escolher o seu treinador. Como é que o nosso time joga? Qual é a necessidade do nosso time? O que eu quero para o nosso time? Eu quero um resultado rápido, então quem é o treinador que tem resultado rápido? Né? Eu quero um trabalho a médio e longo prazo, que é o caso do São Paulo. Eu vou contratar um treinador que vai me oferecer esse trabalho de médio e longo prazo. Qual que é o histórico desse treinador? Né? Eu acho que o São Paulo planeja muito mal, e não é de hoje. Por isso que tem dificuldade. Né? Um dos grandes problemas meu de confronto dentro de São Paulo foi exatamente esse. Vamos planejar no começo do ano? Nós não podemos dizer que nós queremos ser campeão ou que nós vamos ser campeão. São Paulo não tem condição de ser campeão hoje. Não tem uma equipe montada, tem um treinador que vai ficar até dezembro, o contrato do Aguirre é até dezembro. Então que planejamento é esse? O que eu quero construir? Como é que eu vou construir? Isso falei para o Raí também, o que eu estou falando aqui, eu falei para o Raí. Falei para o presidente de São Paulo. Se você vai planejar, escolha bem. Quais são os profissionais que você quer que caminhem, porque a dificuldade vai ter. Você pode trazer o Mourinho, pode trazer o Guardiola. Você vai ter dificuldade, esse treinador vai ter dificuldade. Esse treinador que você está trazendo, você acredita que ele possa enfrentar e resolver no momento de dificuldade? Se você acredita, banca isso, contrata isso. Não pode ser com 3 resultados. O treinador demora 10 jogos para que seja reconhecido, né? Um trabalho. Pô, agora o trabalho do treinador. Agora o time está jogando bem. E aí você empata no domingo, perde na quarta, empata domingo, você já caiu na outra semana. Tem isso. Isso é muito injusto, isso é uma análise muito errada. Não pode, isso não dá certo. A gente está vendo grandes clubes tendo muita dificuldade por tomar decisão na emoção, ou porque a torcida grita, ou porque a imprensa fala. Então isso é uma dificuldade muito grande. Sem dúvida. Mas a própria torcida cobra, atrapalha o trabalho, né? Chega a atrapalhar. Tudo bem, incentiva na arquibancada, mas chega a atrapalhar, né? Porque se você não, porque você falou, o cara não tem... fez 5 resultados bons, tem 4 ruins, já perde a cabeça do cara. Que a torcida do Palmeiras quer a cabeça do Roger hoje, porque perdeu o 3º clássico pro Corinthians. Então estão pedindo a cabeça dele, teve aquele protesto ontem à noite lá na mesmo academia. Roger, que era ídolo, era Deus quando ganhou do Boca Juniors na Argentina. Isso, então atrapalha tudo, né, Pintado? Não tem muito o que fazer. Como é que você faz um planejamento? Eu também fico pensando, vai pelo lado do presidente, eu vou contratar um treinador para fazer um trabalho de 2 anos. Aí o cara vai, contrata o treinador, depois de 4, 5 jogos o cara não consegue resultado. O que nem aconteceu com o Ceni, vamos supor. Os resultados não vinham, só que você tem um contrato de 2 anos. Vai ter que gastar muito mais depois para ressarcir o cara para ele ir embora, né, eu acho. Eu acho que o presidente fica pensando isso também, né? Essa parte financeira com a parte de planejamento dá um certo choque, não dá não? Então é que o grande clube ele tem uma facilidade de recurso, né? Certo. Então, não importa quanto eu vou gastar, o que eu quero é que a torcida não me xingue mais. Entendi. Entendeu? O que eu não quero, quanto eu tenho que gastar para a imprensa falar bem de mim? Então é o que o cara vai, na vaidade. Tá. Então eu vou fazer, agora não está mais comigo. Quer o quê? Traz o Ângelo. Então traz o Ângelo agora, né? Vocês queriam o Ângelo? Tá aí o Ângelo. Mas peraí, o Ângelo está preparado? É o Ângelo que a gente quer? É o Ângelo que vai fazer a gente resolver o nosso problema? Que vai conseguir resultado pra gente? Você acredita nisso?
vai. Porque a torcida, amanhã, e a culpa não é da torcida, repito, o torcedor ele é emoção, ele vai. Se você ganha, você é lindo, bonito, rei, sabe tudo de futebol. Daqui a 4 dias você perdeu, você já não sabe nada, o treinador é burro, tem que mandar embora. Então você vai estar treinando, vai estar trocando a cada semana, pela torcida. Certo. Né? Sim. Então, quem é que avalia o trabalho do treinador? É a imprensa que vai lá só 2 ou 3 treinamentos, não vê o que o cara está treinando, não vê o que foi feito durante a semana, só vai no dia do jogo, no ar-condicionado, esperando, vendo com videotape, vendo com replay. É o diretor que na emoção tem medo da torcida, tem medo da imprensa. Quem é que avalia o trabalho do treinador? É a torcida que grita e não gosta, mas é burro. Né? Quem é que avalia é que tem essa responsabilidade do treinador ser bom ou ser ruim. Com certeza. Bom, finalizado aí o assunto do Campeonato Brasileiro, eu estava acessando aqui, Pintado, a lista dos convocados do México, que saiu hoje também. Você trabalhou com algum desses que vai para a Copa, Pintado? Trabalhei com alguns, sim. Eu acho que é bem legal. É que é mais fácil você selecionar no México, né? Porque você não tem uma quantidade tão grande como você tem aqui no Brasil. Com certeza nós montaríamos uma nova seleção, aqui com grandes jogadores, uma seleção super competitiva, mais uma, né? Essa que o Tite convocou e mais uma ainda você faz. E no México já não é assim. A quantidade de jogadores, a quantidade na qualidade principalmente, ela é menor. Então, acho que... E lá como cá, a gente vê poucos jogadores que atuam no México, né? Você vê muitos jogadores também no futebol europeu. Isso também facilita? É que, na verdade, uma Copa do Mundo, para nós que estamos nesse lado do mundo, né, do lado do hemisfério, o mundo do futebol é a Europa. Né? Então, quando você já tem o cara adaptado ao clima, adaptado ao choque do jogo, né, a intensidade de jogo, já vivendo lá, sem dúvida que você tem uma vantagem de você pegar, vamos ter uma referência de um jogador que está aqui no Brasil jogando aqui em São Paulo. Você tem 4 climas no dia, né? Você tem frio, calor, chuva e tudo no mesmo dia. Na Europa não. Ou é inverno ou é verão. Então esse cara tem dificuldade, né? Ele vai ter um mês para se adaptar a isso. E a intensidade do jogo, né? É muito diferente. Eu entendo muito bem o que é você ter uma seleção mais de europeu do que nacional. Filão, uma última pergunta para o Pintado. Durante agora a preparação para a Copa do Mundo, como é que está com a sua relação com os jogadores, como é que vai ser? E durante a Copa do Mundo também, para os jogadores poderem assistir os jogos, vocês incentivam isso? Como é que fica essa parte, assim, Pintado, a parte de... O envolvimento, né? O envolvimento com a Copa do Mundo. Como é que fica essa parte agora, com o seu trabalho e com os jogadores durante a Copa do Mundo? Cabe a nós sonhar, né? A gente está aqui, cara, pô, se a gente estivesse lá, o que nós faríamos diferente? Né? Cabe a gente a sonhar isso. Porque o tempo que a gente tem, vamos falar assim, sem competição, se ele é bom ou é ruim, depende da gente. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Pô, nós vamos ter uma super aula de futebol com o mínimo detalhe e sem a responsabilidade. Eu posso fazer o que o Tite está fazendo sem a responsabilidade do resultado. Pô, eu não colocaria esse. Pô, eu faria diferente. Pô, porque eu não vou ter a responsabilidade do resultado. Certo. E o jogador é a mesma coisa. Bom, nós estamos vendo uma equipe que vai jogar num sistema, né? A gente também tem essa característica, nós vamos jogar dessa maneira, um 4-2-3-1, né? Um 4-4-1-1. Que sistema que a seleção está jogando? Isso serve para a gente analisar. E o jogador tem que ter esse sonho, né, cara? Esse cara que trabalha no futebol, Copa do Mundo é o auge, meu. Esse cara tem que sonhar de um dia estar lá. E você vai programar os treinos de acordo com os jogos do dia para poder assistir também? Como é que fica? Não Como podemos, é que fica isso daí, Pintado? Não podemos misturar, não. A gente vai ter uma competição importante. Certo. Eu não vou dar prioridade para assistir um jogo e deixar de treinar. Certo. Não. A gente vai treinar, a gente vai fazer o que tem que fazer. Se der horário, a gente vai assistir o jogo, sim. E se não, a gente tem videotape para assistir, que hoje em dia tá fácil. Inclusive, antes de vir por cá, tava dando treino, né? Teve treino hoje. Nós treinamos hoje de manhã, né? A gente tá fazendo, principalmente por ser um grupo novo, né? A gente tá não só dentro de campo, mas amanhã mesmo nós não temos treino à tarde, mas temos um vídeo da maneira com que a gente vai jogar, como a gente fez dentro do Paulista. A gente já está oferecendo informações para que esse novo atleta que não conhece, ele tenha, ele possa ver e também vai ter a prática dentro de campo. Como a gente tem tempo, dá para fazer tudo isso. O Gerler foi contratado, o Saião foi, mas foi cedido. Como é que está se reforçando esse azulão para a Copa Paulista? Já chegaram mais alguns reforços importantes. Douglas, goleiro, já está aí também treinando com a gente. Já chegou o Kaique, chegou o Crispim.
O próprio Di Maria, né, que é um menino que vem, que tem trabalhado muito bem, além dos que já estão aqui, né? Então a gente tem uma base de profissionais que já oferecem informação para esses que estão chegando muito boa, né? Então já chegaram os reforços, provavelmente deve estar chegando mais 2 ou 3 ainda essa semana, para que a gente já finalize e consiga iniciar o trabalho. Só para salientar, antes da gente encerrar, o São Caetano foi garfado sábado, né? No Sub-20, o empate 3-3 contra o Palmeiras. O São Caetano estava ganhando por 3-0, né, Pintado? Eu assisti, parece que lá. aconteceu alguma coisa ali que o Palmeiras empatou triste, no fim. Cara, é muito triste, sabe? Você vê na arbitragem, já no Sub-20, né, na base, o árbitro tem um critério tão ruim como teve. Eu não posso imaginar que ele veio roubar para o Palmeiras, porque que necessidade teria isso. Mas o critério da arbitragem para um jogo da base, onde ele deveria, né, insistir, fazer bem feito e ser igual para os dois lados, não aconteceu. O São Caetano merecia a vitória. Uma pena. Gelão, destaque final do Diário Esportivo. Um negócio de arbitragem, não, por dá favor. até medo por causa da história da Federação Paraibana, ontem que apareceu no programa de televisão, né? Todo mundo comprado, o árbitro comprado, o dirigente do Botafogo da Paraíba, teoricamente, combinando com o presidente da federação, né? Quem vai ser o árbitro do jogo, né? Então você vê que o negócio o buraco é muito embaixo, né? É muito triste ver isso, e isso não é o geral. Por favor, você torcedor, não acredita nisso, porque isso é isolado, é um outro mundo, né? Não é no geral. Isso dificilmente não acontece aqui em São Paulo, não acontece na maioria dos lugares. O futebol, a maioria das vezes, ele é ganho dentro de campo, com erros e acertos de todos que estão dentro de campo. Arbitragem, jogador, treinador, mas o futebol não é isso. O futebol não é o que foi feito na Paraíba. Só finalizando, Pintado falou para eles uma coisa, que nem os erros da arbitragem, que tanto se fala hoje em dia, né? Eu falo que os erros sempre aconteceram. A diferença é que antes não tinha câmera. Hoje em dia tem a câmera, mostra até o que o técnico está pensando, não é isso? É verdade. Porque os erros sempre aconteceram, né? É verdade. Quem frequentou o estádio vai saber disso. Você imagina que a gente fica em dúvida quando você vê o videotape, você vê o replay da jogada, você fica em dúvida ainda. Será que foi? Será que não foi? Pô, mas aqui pegou, ali não. Você no slow motion, né, em câmera lenta, e com o replay você fica em dúvida. Você imagina pro árbitro ali dentro. Estão pegando muito no pé da arbitragem, eu acho, né? Mas eu acho que os árbitros também têm critérios muito ruins, né? E critério cada um tem um. A partir do momento que você unificar as coisas, dentro da área, na mão é mão e é pênalti, ponto. Né? A falta violenta do goleiro fora da área é expulsão e ponto. Acho que você unifica e você deixa pouco critério, porque critério cada um tem um, né? Sim, interpretação cada um tem uma. É isso mesmo. Você é a favor do árbitro de vídeo? Muito. Hoje em dia a tecnologia, ela já existe, não dá pra gente fugir mais disso. E ela existe, todo mundo sabe que existe, é só você falar, olha, existe, e a decisão foi tomada em cima disso. Mas não quebra o ritmo do jogo, Pintado? Desculpa prolongar na história, porque nem vamos supor, o jogo tá rolando, aí vamos dar aquele lance polêmico, aí vai dar aquela parada no jogo, vamos supor, o time tá empolgado, tá embalado, porque quer não quebra uma sequência, tem uma sequência ali, acho que você que jogou bola, vai saber melhor falar que eu sobre isso. Tá naquela sequência, naquele embalo, aí você põe, não, para o jogo, fica ali 2, 3 minutinhos, vai olhar no vídeo ali, dá uma quebrada no ritmo, não dá, então, Pintado? Você estaria de que lado? Imagina você em cada lado, né? Você tá do lado do time que tá pressionando, que quer que o jogo continue, ou você tá do outro lado, que quer quebrar o ritmo? Então, você é o prejudicado ou o beneficiado, né? Exatamente. É que, na verdade, eu prefiro que seja justo. Eu prefiro, ainda que seja uma derrota, que ela seja justa. Né? Marcar o pênalti que foi. Marcar o pênalti que tá claro que foi. Da mesma maneira que eu também quero vencer justo. Entendeu? Eu quero ganhar porque meu time fez o gol justo e o árbitro deu o gol. Não estava impedido, foi gol e valeu. Né? Eu acho que isso vale mais, o resultado justo, e pro futebol é melhor, né? Do que essa polêmica que todo mundo fala, só que quem paga a conta é o treinador, né? É verdade. Não, o árbitro errou, não deu pênalti, mas no outro dia o cara fala, perdeu o jogo, manda o treinador embora. Isso é muito injusto. Verdade. Bom, destaque final, Angelão? O destaque é para convocar o brasileiro para torcer pela seleção, né? Falta um mês para a Copa ainda, mas já ir preparando, né? Temos que empolgar, tem que empolgar. Copa do Mundo sempre foi uma empolgação para o brasileiro pintava a rua, fazia uma grande festa, que o brasileiro faça essa festa, merece até o povo sofredor. Acho que o brasileiro tem que começar a se envolver com a Copa do Mundo, tem esse mesinho para se preparar aí. E agradecer ao Pintado pela presença também. Sem dúvida, agradecer. Abrir realmente, as portas sempre. Exatamente. Portas e páginas abertas para você, Pintado. Obrigado pela presença.
Conte sempre com o Diário do Grande ABC. Obrigado, eu que agradeço o convite aqui, muito legal. Maravilha. Bom, então o Diário Esportivo dessa semana fica por aqui. Continue interagindo conosco pelas redes sociais no Instagram, @esportesdgbc, nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. Na semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo, tá certo? Uma boa semana a todos, um abraço, valeu, tchau!